Boa noite. Hoje é dia de programa Tejanos. Hoje temos um sim ou não, um programa sim ou não, sobre o tema parar o abate das árvores. Hoje temos connosco o Adelino Madeira, temos connosco também Jorge Stiluelo para falar sobre este tema. A transmissão é feita, como sempre, nestas nossas emissões pelo Facebook, pelo nosso canal do Facebook, também pelo YouTube e ainda pelo X, o ex-Twitter. Hoje estou eu na moderação, Francisco Mendes, e Nelson Ferrão na parte técnica. O tema que nos traz aqui hoje tem a ver com o corte que tem estado a ser feito, sobretudo na Nacional 114, de árvores de grande porte. Este corte tem estado a ser feito feitos por as infraestruturas de Portugal e foi criado um grupo de trabalho, um grupo de cidadãos que se têm estado a opor a que este corte seja feito. O que hoje aqui pretendemos perceber é as motivações que levam este grupo a tomar esta atitude e perceber quais é que são as razões ou a falta delas, quer da vossa parte, quer das infraestruturas de Portugal, e aí nós faremos também aqui alguma argumentação nesse sentido. Portanto, começava por perguntar, no fim de contas, para podermos perceber melhor esta questão, ao Adelino Madeira e ao Jorge Stiluelo, o que é que os levou a estar contra este corte que as infraestruturas de Portugal têm justificado como necessário. Começo eu, começas tu, Jorge? Pode ser, Adelino, comece. Então é assim, isto tem a ver, ou seja, este grupo que o Francisco referiu, o Folhas Erguidas, é um grupo informal de pessoas que se reuniram a dada altura para juntar as suas indignações contra aquilo que achamos que tem sido uma razia nas estradas nacionais e, mais especificamente, aqui nas estradas no nosso sítio, na 362 e na 114. Cerca do mês de outubro, novembro deste ano, percebemos que havia pessoas, moradores aqui na zona de 362, entre Santarém e Alcanedo, e outros da zona de Remaior, da zona da 114, que estavam a fazer algumas intervenções, estavam a ter algumas intervenções individuais, mostrando a sua indignação e tentando parar esta razia, como eu lhe chamei. Daí juntámos esforços e criámos este grupo. Como é que surge a coisa? Aqui no que respeita a 362, deparámos em setembro de 2021 que houve uma fixação de aviso por parte da IP que intimava os proprietários, ou que informava, não é exatamente intimar, mas a consequência era essa, que a IP, num prazo de 10 dias, iria começar a abater uma série de árvores que, entretanto, apareceram marcadas, árvores de beira da estrada, e que os proprietários deveriam antecipar-se à IP caso quisessem ter a madeira e não ter custos com essa intervenção que a IP iria levar a cabo 10 dias depois. Isto num prazo de 10 dias, que é uma coisa um bocado inadmissível, confrontar os proprietários em 10 dias terem que cortar, ou então abdicar de cortar e poder eventualmente pagar os custos, uma série de árvores. Isso levou... Adelino, desculpe só interrompê-lo. Essas árvores, em geral, estão na via pública ou estão mesmo dentro de terrenos privados? Estão na berma da estrada, algumas a uma distância considerável, não são exatamente... Digamos que havia eucaliptos, os eucaliptais que bordejam esta estrada, mais próximos da berma da estrada do que estas árvores que estavam marcadas. As árvores que estavam marcadas era entre Termês e Alcanedo, na sua maioria, sobreiros, algumas azinheiras e alguns carvalhos, e entre Termês e Santarém, umas azinheiras, algumas de grande porte, que poderemos falar adiante, algumas azinheiras e outras árvores, como plátanos, árvores que sombreiam a estrada e que estavam a uma distância, na sua grande maioria, a uma distância suficientemente grande da estrada para causar um impacto imediato sobre ela. Portanto, essas que estão a uma distância grande estão em terrenos privados, já não estarão no domínio público. Eu não tenho bem a noção do que é o domínio público, porque a IP só faz valer o domínio público quando é para cortar as árvores. Em termos da conservação desses espaços, que serão bermas ou serão já terreno de proprietários privados, não sei,
em termos da conservação desse espaço, a IP não faz nada. Portanto, há um momento em que a IP diz que eu posso intervir aqui, posso intervir aqui sim, porque estas árvores, o argumento que foi invocado à altura, neste sítio, que é também uma coisa curiosa, os argumentos que a IP usa, o argumento foi para prevenção de incêndios rurais. Mas já lá vamos aos argumentos. Então, nessa altura, em setembro de 2021, houve algumas pessoas que se dirigiram à IP, que se dirigiram à CNF, que se dirigiram ao Ministério Público também, questionando esta decisão de abate e pedindo informação, especificamente pedindo ao ICNF, informação de qual a motivação para o abate daquelas árvores e usando alguns argumentos que acharam que eram válidos, argumentos que se opunham ao abate indiscriminado das árvores pelo valor que elas têm em termos patrimoniais, em termos de património natural, em termos de património paisagístico, pelo valor que elas teriam também pela sombra e pela agradabilidade que podiam trazer à condução e àqueles locais. Porque, Adelino, não estamos a falar de árvores com 2 ou 3 anos ou 4 ou 5. Estamos a falar de árvores. Aqui na zona na 362 haverá 3 ou 4 árvores que poderão ser centenárias. As outras, na sua maioria, viemos a saber posteriormente, porque o ICNF nunca nos respondeu, até hoje, apesar de repetidamente termos reiterado o pedido de informação, o ICNF nunca nos respondeu. Nunca nos respondeu, desrespeitando a legislação que é do Código de Procedimento Administrativo, que nos diz que os cidadãos têm direito à informação e que as instituições públicas têm a obrigação de fornecer essa informação, quando pedida, num prazo de 30 dias. Quer a lei a lei de acesso à documentação administrativa, que diz que todos os documentos administrativos não classificados terão que ser cedidos quando solicitados pelos cidadãos. O que é verdade é que até hoje, passados já 2 anos, o CNF não se dignou cumprir a lei. Vamos lá saber porquê. Podemos aqui fazer várias suposições, mas é assim. Já agora, desculpe lá, só para esclarecer quem não está tão ligado a essas siglas, o ICNF é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que é um organismo estatal. Portanto. Que é um organismo estatal e, por maioria de razão, deveria cumprir a lei. E o ICNF tem importância aqui porquê? Porque os sobreiros são árvores protegidas e aqui na 362, grande parte das árvores são sobreiros. Tal como as azinheiras, não é, nesses casos? Tal como as azinheiras. As únicas árvores protegidas por lei em Portugal, independentemente da sua idade, independentemente da sua dimensão, o que é uma coisa ridícula, as únicas árvores protegidas são sobreiros e azinheiros. E se um proprietário no seu terreno cortar ou podar, basta podar um sobreiro ou uma azinheira, incorre numa infração, pode ser multado porque tem que ter autorização do ICNF para o fazer. O que não se contesta. Estranho é que a IP tenha suscitado o abate aos proprietários sem antes ter pedido a autorização do ICNF. E viemos a perceber posteriormente, porque o ICNF não nos disse nada, através da intervenção do provedor de justiça a que recorremos para obter a informação, viemos a perceber que só 10 dias depois, 10 ou 15 dias depois, de nos termos começado a mexer, ou seja, se o aviso do IP surgiu, se o aviso da IP surgiu no dia 20 e tal de setembro de 2021, foi por esses dias que nós nos dirigimos ao ICNF e só em uns 15 dias depois é que a IP se preocupou em pedir autorização ao ICNF para abater aqueles sobreiros. Pois era isso que eu lhe ia dizer, é que numa notícia que eu li, no Público ou no Expresso, agora não tenho bem presente, era dito pela Infraestruturas de Portugal que as árvores que tinham abatido, primeiro diziam que não tinham abatido árvores que necessitassem dessa autorização prévia, portanto, sobreiros e azinheiras. Depois diziam que as que tinham abatido tinha sido com essa autorização, não é? Pronto, isso aí será na Nacional 114. Vamos então acabar o assunto a 362. Sim. Na 362 não houve abates até aqui há 15 dias, 3 semanas. Não sei porquê, esperaram estes 2 anos, se calhar, porque não tinham autorização para os abater.
Mas, como eu ia dizendo, entretanto, o tempo foi passando e, por altura de outubro, novembro deste ano, reunimos um grupo de pessoas aqui em torno de 362 e fizemos um pedido à Câmara Municipal de Santarém, no sentido de duas grandes azinheiras que existem no outeiro de Alfazema, serem classificadas como árvores de interesse municipal. Porquê? Porque elas estavam marcadas, estavam cintadas pela Infraestruturas de Portugal e a intenção era indiscutivelmente o abate que já estava prometido há 2 anos. Entretanto, continuemos noutro sentido. Paralelamente, nessa altura, setembro, outubro, novembro deste ano, em Rio Maior, havia pessoas também a movimentar-se contra os abates que tinham sido efetuados na 114. Mas na 114, sim, foram efetuados abates terríveis, porque foram abatidas umas centenas largas de árvores, próximo de 400 árvores, provavelmente, árvores com diâmetros muito consideráveis, árvores, algumas delas que poderiam até ser consideradas, cumpririam os critérios para serem consideradas árvores classificadas de interesse público, que foram abatidas entre o início deste ano e, não tendo ainda terminado os abates, que ainda recentemente fizeram alguns cortes, mas o grosso dos cortes decorreu durante os meses de primavera e verão. Foi aí que nós nos encontramos e, casualmente, as pessoas que aqui na 362 tinham feito o pedido à Câmara para a classificação das azinheiras e as pessoas que estavam a intervir na 114, entendemos criar este grupo informal que é as Folhas Erguidas. Mas, para clarificar isto pode ser algo confuso, é assim, na Nacional 114 houve abate indiscriminado de árvores com bastante valor e também, de certeza, com bastante valor económico, árvores com diâmetros muito consideráveis, cuidados muito consideráveis, na sua maioria não árvores protegidas. Daí a IP invocar que aquelas árvores eram árvores que não precisavam de autorização. Na sua maioria eram os chamados cedros, que são os Cupressus lusitanica, os cedros do Bussaco, ciprestes, freixos, chopos, mas quem conhece aquela estrada e passa lá hoje, percebe-se da razia que aquilo foi. Mas que ainda não terá acabado. Penso que pararam, graças à nossa intervenção, agora Folhas Erguidas, ao termos juntado esforços e começar a escrever cartas para vários sítios, a ter reuniões com as autarquias, a ter reuniões com o ICNF, no sentido de conseguir travar minimamente esta fúria e tentar perceber o que é que levou a ela. E aqui vêm as motivações invocadas pela IP. Se aqui na 362 a IP diz que os abates servem a necessidades de proteção contra fogos rurais, mesmo em zonas em que não há qualquer floresta, em que ao lado do campo de cura eles temem que possa ter fogos florestais. E se calhar podem ter alguma fogos florestais com fogos rurais. Se calhar podem ter alguma razão. Durante todo o verão, o IP nunca limpou as valetas. Agora estamos com dificuldade em ouvi-lo, Adelino. Veio algum problema de net? Por aqui eu ouço-vos bem, não sei se me estão a ouvir. Ouve-se com interrupções e com ruído agora. Estava muito bem, mas agora ouve-se com algumas interrupções e ruído. Mas percebi que estava a dizer que a motivação é a questão dos fogos rurais e, portanto, que, como tal, que era necessário o abate dessas árvores, implicando, certamente, não sei se disse, que as copas estão a... Não, eles não... têm mais de 4 metros, não têm menos de 4 metros. Não nos falaram nada das copas, não nos puseram as coisas nesses termos, porque, ou seja, eles não nos puseram as coisas em termos nenhuns. Porque a única informação que nós temos da 362 foi a informação que prestaram, quer através do ICNF, prestou através do Provedor de Justiça e que a IP prestou através do portal da Alcanedo. Porque diretamente às nossas solicitações não houve respostas. Mas o contraditório aqui na 362 é que as bermas das estradas estão completamente
abandonadas. Estamos com alguma dificuldade de som. Eu pedi ao Jorge se conseguisse completar esta parte agora, talvez fosse melhor. Talvez, pois eu não conseguia ouvir tudo o que o Adelino disse, o som não estava muito bom, mas pareceu-me que a descrição da razão para a formação deste grupo foi muito bem explicada. Tem a ver exatamente com estas duas estradas e o abate um pouco indiscriminado e sem razão de algumas árvores com grande valor. Mas eu gostava também de alargar um bocadinho, não tentar focar-nos só nessas duas estradas, mas numa ideia que tem sido, agora tem aparecido por todo o país, de pouco cuidado com as nossas árvores. Às vezes com algumas razões, com pouca evidência científica e técnica, promove-se o abate de árvores. Nós estamos a falar nestas aqui no nosso concelho, ou no concelhos vizinhos, mas recentemente também vimos que as infraestruturas na zona de Sintra abateram quilómetros de árvores de grande dimensão e parece estar a haver uma redução no orgulho que temos nestas árvores. As razões invocadas muitas vezes são as da segurança para os automobilistas, mas há muitas provas noutros países onde, pelo contrário, se promove. Recentemente tive a ver uma notícia de um município em Inglaterra onde há um programa que chama-se mesmo Plant Your Tree in the Highway, ou seja, planta-se a árvore junto à estrada. E enquanto em alguns países vão promovendo a plantação e protegendo as árvores ao longo das estradas, aqui parece-me que é o contrário, que queremos abater e transformar tudo numa paisagem de alcatrão e cimento. Em relação à segurança, há várias evidências que mostram que as estradas que são ladeadas por árvores, normalmente o automobilista tem tendência a reduzir a velocidade, exatamente porque se vê numa estrada ladeada por obstáculos. Ao contrário do que se pensa, que ao cortar as árvores poderão aumentar os acidentes. É claro que, tendo uma árvore ao lado de uma estrada, se um carro chocar contra a árvore, obviamente que a árvore é um obstáculo e pode causar um acidente grave. Mas isso também acontece com postes, com tudo. E por isso ninguém está a defender manter as árvores em locais perigosos. Mas o abate está a ser tão indiscriminado e sem qualquer tipo de justificação técnica que nos parece que tem de haver alguma outra razão. Também há muita evidência que, por exemplo, a sombra das árvores aumenta em 60% o tempo de vida do piso dessa estrada. Ou seja, queixamos que as estradas estão em mau estado, estão esburacadas, e também há, como eu digo, evidência científica de que estas estradas sombreadas duram mais tempo, para além da biodiversidade que se protege ao proteger estes habitats, quer da avifauna, quer de outros animais. E com alguma importância também o prazer que é de viajar numa estrada ladeada e ensombreada por grandes árvores e bonitas árvores. Por isso parece-me uma razão suficiente. Mas há aqui uma questão que é tentarmos perceber porque é que, como há pouco dizia, se calhar esse motivo nem está esclarecido, exatamente, mas porque é que as infraestruturas de Portugal estão a levar, por todo ao lado, já falou em Sintra também, a efeito estes cortes. Portanto, os argumentos serão a questão da segurança, será a questão isto a parte da forma como a EIP vê as questões, ou vê a questão. A segurança é a estrada ser danificada eventualmente pelas raízes, é eventualmente as folhas que prejudicarão a limpeza do piso, é este tipo de razões, são os fogos,
É este tipo de razões ou isto não é claro? Não, essas razões... da sua habilidade ou não? Pronto, essas razões podem ter alguma... E daí, obviamente, que nós aceitamos e defendemos que a manutenção destas árvores tenha de ser feita. Obviamente não queremos árvores velhas e doentes ou com os ramos a cair para as estradas, prejudicando a condução. Obviamente que nós não defendemos uma coisa dessa. O que estamos a protestar é este abate sem haver razões... pelo menos com alguma evidência, e é um abate, como se costuma dizer, a eito, e isso é que estamos contra isso. Por isso não queremos que não se toquem nas árvores. As árvores, antigamente fazia-se muita manutenção, e se as folhas podem eventualmente entupir alguma drenagem, se alguns ramos velhos podem eventualmente pôr em perigo a segurança dos automobilistas, a manutenção tem de ser feita, e durante muito tempo se fez. Não sei porque que neste momento há esta febre para começar, não se ouviu dizer que há mais acidentes ou que tenha havido um acréscimo de acidentes por causa das árvores. Isso não se percebe porque agora esta febre para abater todas as árvores, e algumas das árvores com uma importância paisagística e em termos de biodiversidade enorme. Houve também um argumento que era o corte de espécies exóticas. Ok, se quisermos, se for esse o caso, sim, mas os sobreiros, as azinheiras, os carvalhos não são espécies exóticas, por isso não sei se até que ponto é que, ao entregar a obra a algumas empresas que não se preocupam tanto com distinguir o que é uma espécie exótica da outra, e sem o apoio técnico por parte das infraestruturas de Portugal, até que ponto é que se está a deixar com que o corte seja feito, como eu dizia, indiscriminado, e não se olhe para se é uma espécie exótica ou se é uma espécie com importância, uma espécie autóctone com importância na nossa biodiversidade. Mas, para passar já ao Adelino, essas espécies exóticas e invasivas serão a maioria nessas zonas, ou a maioria é realmente os carvalhos, os quercos em geral e outras árvores que aí referiram, como os cedros? Francisco, se me conseguissem ouvir, eu peço desculpa hoje. Não se está a ouvir. Agora estamos a ouvir bem. Peço desculpa ao Jorge por intervir aqui, porque eu tenho aqui um dado exatamente acerca disso. A Infraestruturas de Portugal informou que na Nacional 114, as árvores que abateu, 55% delas eram invasivas. Ora, entre nós temos pessoas grandemente conhecedoras das árvores e andámos a verificar a estrada desde Santarém até Rio Maior, e se havia uma ou duas espécies, se havia um ou dois indivíduos que fossem exóticos, era só um ou dois, não haveria mais. Portanto, isto é uma mentira redonda que se enquadra, na minha perspectiva, num padrão de justificações que a Infraestruturas de Portugal dá e que não pega, não cola com a realidade. Realmente, na 114 não há espécies invasivas. Não havia espécies invasivas, e o que foi cortado foram árvores de grande porte, árvores da nossa flora, árvores que estão presentes entre nós há muitos anos, que não têm nenhum caráter invasivo. Falaram também do mau estado fitossanitário das árvores. Podemos admitir que há já árvores de mau estado fitossanitário, mas isso é passível de um estudo, é passível de um estudo da especialidade, que foi uma das coisas que a IP diz que fez, que todas as árvores abatidas foram alvo de um estudo técnico de especialidade para ver da necessidade do seu abate. Curiosamente, nós, em novembro, quando reunimos com a ICNF e com o IP, pedimos o acesso a esses estudos. Até este momento, e de novembro, isto foi em outubro que foi esse pedido. Reunimos em novembro e fizemos o pedido em outubro. De outubro até aqui ainda não chegou à nossa mão esses pareceres, esses estudos.
Apesar da lei, mais uma vez, o Código de Processo Administrativo e a Lei de Acesso à Documentação Administrativa dá-nos o direito de ter acesso a essa informação. Podemos nos perguntar porque é que eles não nos mandaram ainda esses estudos. Ou não têm estudos, ou não fizeram estudos nenhuns, ou então os estudos são tão maus que eles têm vergonha de nos mostrar os estudos que fizeram. Estudos, por exemplo, que justificam, mais uma vez, se nós corrermos a 114, vimos os pés das árvores, e não é pelo pé da árvore que se avalia se ela estava em bom estado ou não, mas não vimos pés de árvores que indiciem à partida que aquela árvore estava demasiado envelhecida ou que estava enfraquecida. Chega-se ao ridículo de cortarem ao pé da zambujeira um cedro que tinha um ninho de cegonha. Estava lá o ninho de cegonha, houve uma pessoa que... Houve uma das pessoas do nosso grupo presenciou um indivíduo de uma aldeia ali ao pé a tentar se opor ao abate porque estava lá o ninho de cegonha, mas o ninho de cegonha foi abatido. O ninho de cegonha estava ocupado, temos fotografias dos restos das cegonhas. Seguiu uma queixa, evidentemente, para o CEPNA, que é o serviço da GNR que se ocupa destas questões do ambiente, mas evidentemente que vai ser uma coima que a IP terá que pagar, ou se calhar consegue escapar de pagar, mas que não tem qualquer significado para a IP. Há uma coisa curiosa neste ponto de termos em conta que é isto. Foi publicado o relatório de contas da IP do primeiro semestre de 2023. Nesse relatório de contas há um quadro que nós temos publicado no nosso... Nós, entretanto, criámos um blog onde divulgamos alguma desta informação, que é um bocado um repositório de informação, e temos esse quadro publicado no nosso blog, que é um documento público, esse quadro faz parte de um documento público, em que, no primeiro semestre de 2023, a Infraestruturas de Portugal teve um acréscimo de 143% nas verbas que recebeu da venda de resíduos. Resíduos é o nome que eles dão às nossas árvores. Nesta visão tecnocrática, aquilo que não serve para nada é um resíduo, apesar das árvores terem uma grande função para a infraestruturas de Portugal. Eles estão a rentabilizar as nossas árvores, vão-as cortando e vão-as vendendo. Esse acréscimo de 143% representou 4,3 milhões de euros em 6 meses. Evidentemente que eles invocam que estes resíduos é a madeira, é a cortiça, são as pinhas. Pronto, eles escolhem muitas coisas das árvores, principalmente a madeira, que neste momento está supervalorizada. Depois é outra questão. Também não... Adelino, já agora sobre essa questão, que eu lhe ia perguntar há bocadinho precisamente, então pode haver aqui uma motivação económica da parte da IP para que estes cortes sejam feitos, é assim? Eu diria que nem pode haver outra motivação. É que até agora nós temos estado a discutir o assunto e realmente, como eu questionava há pouco, não se vê grandes motivos plausíveis para que esses cortes sejam feitos, pelo menos em algum tipo de árvores, outras já vocês reconheceram que têm lógica. Portanto, podemos ter aqui um motivo, que é essa questão económica, que não é justificável, mas que poderá ser realmente um motivo. Mas, como vimos há bocadinho, logo no início, há uma parte das árvores, ou grande parte das árvores, que estarão, muito provavelmente, em terrenos privados. Como é que é essa questão económica? Se tiverem terrenos privados, paciência. Ainda ontem uma colega de Sintra me contava que ela assistiu na estrada que estiveram a abater esta semana, em pouco mais que uma semana, abateram 1.400 árvores entre Colares e o Cabo da Roca. E o Cabo da Roca, quer dizer, não é exatamente o Cabo da Roca, na estrada, portanto, que vai para o Guincho, entre Colares e o cruzamento do Cabo da Roca. E ela contava-me que assistiu a um proprietário indignado que não queria que lhe abatessem as árvores, mas, evidentemente, quem tem a motosserra na mão e tem o mandato dado pelo poder da IP, faz o que quer, não é? Ou seja, eu penso que aqui o proprietário, se opuser, olha, paciência, opõe-se, mas a árvore vai à mesma, não é? É a posteriori, não é? Portanto, a posteriori, evidentemente. De qualquer forma, o Jorge falava disto há bocado e muito bem. Há uma contradição incrível
entre o que é a prática da IP hoje em dia e o que foi a prática que nós herdámos da Junta Autónoma das Estradas. Junta Autónoma das Estradas, que veio de um tempo que não era dos tempos mais simpáticos para se viver em Portugal, mas o que é verdade é que as estradas nacionais construídas e mantidas pela Junta Autónoma das Estradas eram ladeadas de árvores, árvores que eram respeitadas, árvores que eram podadas e que eram mantidas, porque quando a IP fala do perigo, e o Jorge já falou disto também muito bem, mas eu acho que vale a pena reforçar, quando a IP fala do perigo das árvores para a circulação, é um argumento falacioso. As árvores são muito perigosas, aquelas que estão em mau sítio e essas devem ser cortadas. Mas uma estrada não é, evidentemente, uma pista de automobilismo. E se uma árvore representa um obstáculo rígido, que se um carro se estampar contra ela pode sofrer graves consequências, hoje em dia há tecnologias que a IP conhece bem, que chamam-se rails, que são usados para proteger os automobilistas de não saírem da estrada. Seria muito mais perigoso que o automobilista fosse contra uma pessoa do que contra uma árvore, não é? Eu estou-me a lembrar o que se passou, por exemplo, aqui assim na estrada, já em 2019, talvez, na 362. A 362, entre Termês e a Aldeia da Ribeira, era ladeada por grandes eucaliptos. Eucaliptos que poderiam ter diâmetros à altura do peito, por vezes de 1 metro ou até mais. Esses eucaliptos foram todos cortados, com o argumento, na altura, que era para alargar a estrada. Claro que não largaram estrada nenhuma. Puseram raios até. Logo, os eucaliptos podiam estar do lado do rail, não é? O problema dos eucaliptos, e mais uma vez é um motivo economicista, o problema dos eucaliptos é que eles eram eucaliptos que provavelmente estavam próximos dos 100 anos, estavam envelhecidos. E eu não imagino há quantos anos é que eles não viam uma pequena limpeza. Então os ramos envelhecidos iam caindo, e se caísse em cima de um carro era um problema. Mas, mais uma vez, o IP não fez aquilo que devia fazer, que era fazer a manutenção das árvores. Só que isto custa dinheiro e sai muito mais barato e é muito mais rentável vender as árvores do que estar a pagar a quem tenha competência técnica, não exatamente aqueles podadores que nós vimos por aí atuar, que fazem aquelas podas que até há quem chama as podas autárquicas, que aquelas podas perfeitamente irracionais, sai-nos muito mais barato vender os eucaliptos do que mandá-los limpar. O que é verdade é que nós perdemos, em quase todo o país, um património incrível de árvores centenárias, porque eu não consigo agora, não me consigo lembrar onde é que ainda há eucaliptos desses velhos eucaliptos. Há um perto de Alcanede, num sítio em que a estrada foi corrigida, e o eucalipto ficou muito longe da estrada e não se deram ao trabalho de ir lá cortar. De resto, anos antes, e o Jorge interviu nessa, ainda eu não conhecia o Jorge interviu numa carta a um diretor do jornal regional, que eu já não lembro qual é que era, ele deve se lembrar, interviu nessa altura, quando ao pé antes de São Pedro, quem vai da rotunda, da chamada rotunda de Sousa Sintra para Santarém, cortaram aqueles eucaliptos do lado direito, que eram os grandes eucaliptos que estavam bonitos. Mas o Jorge queria dizer alguma coisa, faz favor. Jorge. Jorge, já agora ponho-lhe outra questão que pode complementar a sua informação que agora vai dar. Vocês falaram em fazer, ou chegaram a fazer, uma providência cautelar com este motivo. Isso foi para a frente, não foi? Eu estou a ouvir bastante mal e por isso não tenho bem a certeza qual é que foi a pergunta, mas só acrescentar aqui uma coisa em relação à parte economicista do cortar ou manter. Obviamente que o manter sai mais caro, não é? É muito mais fácil vender a madeira, contratar uma empresa que corta por aí adiante, sem se preocupar, sem ter um parecer técnico, sem se preocupar de distinguir uma árvore da outra. Mas este género de atitude com as nossas aves também não acontece só ao lado das estradas, e por isso eu trazia também aqui um bocadinho esta preocupação, que é nas próprias aldeias e vilas e mesmo cidades,
há esta tendência de fazer as podas das árvores de uma forma que eu diria quase selvagem, que é cortar aquilo tudo junto ao tronco e esperar que a árvore recupere na primavera seguinte. Isto é um tipo de poda que está completamente desaconselhada, mas claro que é muito mais barata, porque é só pegar numa motosserra e começar a cortar nos ramos mais grossos junto ao tronco e assim poupar tempo, para além de ganhar dinheiro na venda dessa madeira. E isso também é qualquer coisa que nos preocupa, porque as nossas aldeias começam a ficar despidas, ou pelo menos no inverno ficam despidas, e as nossas árvores cada vez têm mais um aspecto de uma árvore artificial desenhada por alguém com uma motosserra. Em relação à pergunta, pode ser que agora eu consiga ouvir Jorge, melhor. mas ainda relativamente ao que está a dizer, isso passa-se nas aldeias, como se passa nas cidades, como se passa em Santarém, como em várias outras cidades. Aí existe outro motivo, que à beira das estradas não existirá, que é, tanto pelo menos, que é a questão de sítios onde as folhas, na altura, são normalmente folha caduca, e portanto na altura em que as folhas caem, é uma imensidão de limpeza que é necessária em toda a altura, são os carros que muitas vezes ficam com a limpeza e a pintura afetadas por estarem debaixo dessas árvores. Aí há outro tipo também de motivos que não existem à beira das estradas, não é? Desculpa lá, eu estou a ouvir mesmo muito mal, deve ser a minha internet que não está com muito boa qualidade. Mas se eu percebi bem, a ideia de que as árvores realmente muitas delas são árvores caducas e por isso produzem uma grande quantidade de folhas que vão depois eventualmente entupir sarjetas e causar alguns problemas. Mais uma vez, as podas racionais e com apoio técnico podem evitar algumas, mas as folhas fazem parte da natureza e nós temos de arranjar uma maneira, não podemos cortar e eliminar e tentar artificializar tudo o que a natureza nos dá. Eu estive há pouco tempo em Praga e tem umas árvores enormíssimas, as folhas, o chão, até era bonito o chão com as folhas amarelas e vermelhas, e pronto, eu via os trabalhadores lá varrerem e a recolherem as folhas, mas não vi, estive lá no inverno, não vi as podas que cá se fazem, principalmente os plátanos, que aquilo é uma tristeza chegar a ver um plátano que todos os anos tenta recuperar, lançando uns pequeninos raminhos, mas nunca é uma árvore a sério. E por isso eu acho que temos de fazer, mais uma vez, uma boa manutenção e habituar-nos a viver com a natureza nas nossas vilas e cidades. É tão importante, há tanta evidência de que quando chegar agora o verão, a sombra das árvores é tão importante para manter a temperatura das casas mais baixas, não precisarmos tanto dos ar-condicionados para nos controlar a temperatura dentro de casa. Tudo isso tem a ver com exatamente termos árvores de grande porte à nossa volta. Se as temos todas mais baixas que as nossas casas, elas não vão funcionar, não vão servir para nada nesse aspecto. Mas as pessoas, inclusive... Além de outra coisa que se fala muito hoje em dia, de serem sumidores de carbono. Nós queremos que sejam sumidores de carbono para combater as alterações climáticas, mas se nós as cortamos desta maneira, estamos a reduzir muito esse efeito. Mas, por outro lado, as pessoas, e por falar nas casas, queixam-se muitas vezes também de que não têm sol na sua casa e de que as árvores quase que lhe entram pelas janelas dentro e que também é um prejuízo para elas, nesse sentido, ou uma dificuldade para elas. Não é? O que eu perguntava há pouco... Pronto, se calhar diria nem 8 nem 80, mas temos de encontrar um meio termo de aproveitar o que a natureza nos dá e a beleza das nossas árvores, porque eu vivo numa aldeia e detestaria viver numa aldeia que era só cimento e árvores de plástico por todo o lado. Eu gosto de viver num sítio onde realmente a natureza ainda existe na sua forma.
Adelino, eu perguntava há pouco, era sobre a questão da providência cautelar. Sim. Se chegaram a fazer, se não chegaram... Nós não avançámos diretamente com a providência cautelar porque isso tinha custos, ou poderia ter custos elevados. Nós conseguimos fazer correr, digamos assim, uma ação popular que neste momento corre no Tribunal Administrativo de Leiria, no sentido de tentar parar, tentando ter o mesmo efeito, apesar de se vir a manifestar mais tarde no tempo, tentar parar esta fúria de abate às árvores. Mais ainda porque na Nacional 114 as árvores estão cortadas. Não há nada a fazer quando se corta uma árvore, não é? Está cortada. Mas na Nacional 114, depois de Rio Maior, ou seja, entre Rio Maior, a partir da zona das nascentes de Rio Maior em direção às Caldas, ali num espaço de 1,5 km próximo da Senhora da Luz, existe um conjunto admirável de árvores, muitas delas centenárias. Em 1500 metros contamos mais que 200 carvalhos, carvalho de cerquinho, que é um carvalho aqui da região, carvalhos e sobreiros, que temos estado a fazer levantamento hidrométrico, medindo as bases, medindo as alturas do peito, os prints à altura do peito, e identificamos ali, entre essas árvores deve haver umas 20% de árvores que têm características que cumprem os critérios para serem classificadas como árvores de interesse público. Mas elas estão marcadas. E a IP ainda só não as abateu, provavelmente porque não quer dar muito nas vistas, porque para estas empresas também lhes interessa. E basta nós consultarmos o site da IP ou de qualquer grande empresa, elas têm uma grande preocupação com uma imagem verde. São todas muito amigas do ambiente e a IP também é muito amiga do ambiente, pelo que diz. Portanto, provavelmente por isso é que ainda não começaram a abater estas árvores daquilo que nós chamamos o túnel arbóreo da Senhora da Luz, porque é um autêntico túnel em que ali nesse espaço de 1500 metros nós temos 200 árvores grandes árvores, algumas delas monumentais, e provavelmente temos ali assim um dos quercus cerquinhos maiores do país. De qualquer forma, como só os sobreiros é que estão protegidos por lei, ao que parece, quando os senhores que estão sentados num gabinete, algures da Infraestruturas de Portugal, e que entendem que as contas da empresa podem ganhar alguma coisa com estas árvores e que é mais barato realmente abatê-las do que cuidar delas, porque as árvores têm que ser cuidadas, evidentemente, têm que ser podadas, têm que ser mantidas. Um dia que eles decidam, vai haver alguém com uma motosserra que chega lá e que faz uma razia. E depois de as cortarem, mais uma vez, nada a fazer. Podemos dizer que eram muito bonitas, podemos ter filmes. Aliás, nós temos um vídeo muito interessante, feito por uns colegas nossos, de uma associação, a Associação ADN, Ambiente e Desenvolvimento. Temos um vídeo muito interessante no nosso blog que demonstra a riqueza que é aquele túnel arbóreo. Mas que está... Espero que não seja por dias, mas corre sérios riscos. Entretanto, nós contactámos, reunimos já com as câmaras municipais aqui da zona, nomeadamente com a Câmara Municipal de Rio Maior, também com a Câmara Municipal de Santarém e com a Câmara Municipal de Caldas da Rainha, e estamos a tentar valorizar essa zona do túnel arbóreo, que ainda por cima é muito próxima de um outro sítio que tem algum valor patrimonial também, que é a nascente do Rio Maior, porque aquilo é um património que nós herdamos e que gostaríamos que não fosse vendido, que nós herdámos e gostaríamos que fosse valorizado e que as pessoas pudessem usufruir dele. Daí que esperamos que a Câmara de Rio Maior venha a tomar algumas iniciativas nesse sentido. Nós estamos perfeitamente disponíveis para colaborar e para dar algumas ideias que temos que poderão permitir valorizar o espaço. Digamos que o túnel arbóreo da Senhora da Luz é agora a nossa menina dos olhos. Estamos a tentar ao máximo reunir esforços para a preservar. Mas eu queria voltar atrás a alguma coisa que foi dito, mas neste momento perdi-me, portanto estou disponível. Francisco, começa alguma coisa? Não, no fim de contas, daqui podemos concluir que há já algumas situações em que não haverá nada a fazer, exceto se for
uma ação de algum tipo de penalização, mas para as árvores já não haverá nada a fazer, mas que há situações ainda em que se pode ir muito a tempo de evitar esses abates. Evidentemente, que está dependente, indiscutivelmente, de todos nós. Este programa, um dos efeitos que poderá ter, realmente, é acordar mais pessoas para esta ideia que é necessário fazer alguma coisa para preservar as árvores. Pelo seu valor patrimonial, pela sua beleza, pelo valor paisagístico, pelo valor biológico. Uma árvore destas, uma grande árvore destas, são imensos microhabitats que coabitam naquele espaço. Há uma biodiversidade fantástica. A árvore, como todos nós sabemos, ainda agora, esta tarde, recebi de um colega do nosso grupo um estudo que ele encontrou sobre a quantidade de carbono que uma árvore centenária, comparável com as árvores da Senhora da Luz, poderá reter na sua madeira, nas suas folhas, no seu tronco, nas suas raízes, que anda pelas toneladas de carbono. Num tempo em que as políticas governamentais, pelo menos do ponto de vista discursivo, se preocupam com as alterações climáticas, e preocupantes com as alterações climáticas, inclusivamente há programas e há verbas para criar sumidores de carbono, que são árvores também. Não se compreende como é que estão a ser abatidos hectares e hectares de floresta, porque se nós puséssemos estas árvores, que pelo país fora são cortadas à beira da estrada, se as dispuséssemos num campo, não imaginamos quantos hectares seriam que têm sido cortados ou que estão em vias de ser cortados, nem quantas toneladas ou metros cúbicos de madeira é que isso representaria. É uma coisa que é inconcebível, é irracional este comportamento. No tempo que vivemos hoje em dia, o comportamento de uma empresa como a Infraestruturas de Portugal e o comportamento das entidades públicas que, de alguma forma, ao não tomarem posição, como estou a falar, neste caso, do ICNF, que é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ao não tomarem posição e ao recusarem-se a prestar informação sobre as posições que vão tendo, são cúmplices destes abates e vão contra a lei, limitando perfeitamente o direito de cidadania que nós temos de poder intervir estando informados, e estando informados poder contribuir para alterar situações. É o que temos hoje em dia, mas eu queria dar aqui uma nota positiva, que é assim: as primeiras vezes que eu, através das redes sociais, eu e outros colegas, começámos a pôr estas questões, a reação da maior parte das pessoas nos comentários era uma reação muito agressiva, muito desagradável. Tu devias era bater na árvore, devias ter estampar enquanto uma árvore, não sei. Era raro haver alguém que tivesse um comentário apreciativo ou que compreendesse o ponto de vista de quem defende a importância das árvores e a sua preservação. Hoje em dia já é raro aparecerem este tipo de comentários. Eu penso que a opinião pública, talvez pela informação que vai havendo e que é cada vez mais presente, talvez porque vão sentindo e vão vendo na informação, vão sentindo em si e vendo na informação os efeitos das mudanças climáticas, eu fico com a ideia que a opinião pública está muito mais favorável a estas questões do que já esteve, o que quer dizer, e eu pretendo acreditar nisso, que terá os dias contados este comportamento da IP. A IP é uma empresa que tem um comportamento que não havia no século XX, porque no século XX, meados do século XX, preservavam-se as árvores. Nessa altura ainda se poderiam cortar, não era tão grave, preservavam-se. Agora não se podem cortar, é gravíssimo. Por causa dessas questões do ambiente e do efeito das árvores, positivo nesse caso, é que a IP, como é normal nestas situações, as entidades que fazem cortes de árvores referem que, ou afirmam que, vão fazer a reposição de um maior número de árvores. É claro que sabemos que as árvores que vão repor, nem daqui a 10, 20, 30 anos estarão ao nível das que aqui estamos a falar. Portanto, isto acaba por ser uma falsa questão, ou não? É uma falsa questão. Vejamos uma coisa. Uma árvore com 100 anos
teve determinadas condições ambientais para chegar aos 100 anos. E por isso, quem diz 100 anos, diz 60 anos, diz 50 anos. Demos o número 100 como sendo um número redondo e mais fácil. Eu não acredito que uma árvore plantada hoje, nem eu acredito, nem ninguém acreditará que uma árvore plantada hoje, daqui a 100 anos, terá a dimensão e a vitalidade que uma árvore que tenha agora 100 anos. Porque as condições ambientais alteraram-se e são cada vez menos favoráveis ao desenvolvimento vegetal. A gente vê o que é que se passa com estes verões sequíssimos. E essa história de plantar árvores para compensar aquelas que se cortam, tem muito que se lhe diga. É porque uma árvore que cortemos hoje, uma árvore adulta, tem um volume de copa e nós temos que comparar os volumes de copa. Temos que comparar, é o que eu não posso substituir uma árvore que tenha 50 ou 100 metros quadrados de copa por uma outra árvore que possa ser da mesma espécie e possa ser muito bem cuidada, esquecendo até as más condições ambientais que possa haver. Essa árvore só tem esse volume de copa daqui a muitos, muitos anos. Vem a propósito dizer que a IP assumiu na reunião que tivemos com eles que iriam plantar árvores, mas aí temos que ver, é isto que tem que estar em cima da mesa, iriam plantar árvores para compensar aquelas que cortaram em 114. Talvez vão, é um dos trabalhos que se nos exige agora, é estar atentos, saber se eles vão plantar mesmo, quando é que eles vão plantar, onde é que eles vão plantar e que árvores é que vão plantar. São muitas questões que neste momento se põem e que exigem que o cidadão esteja muito atento, muito vigilante, porque nem sempre estas entidades públicas são pessoas de bem, ou pelo menos por vezes talvez sejam, mas não se manifestam como tal. Portanto, a nossa vigilância, a informação que nós vamos prestando, que nós tentamos multiplicar, porque muitas vezes estas coisas passam ao lado das pessoas. Vejamos o que aconteceu em Sintra agora. Em 8 dias, foi um abate, em 8 dias, pouco mais, um abate de 1.400 árvores. Telefonava-nos uma amiga anteontem, preocupadíssima, que não sabia o que é que havia de fazer, que não sentia-se, porque é verdade que nós nos sentimos completamente impotentes face a estas entidades que têm o poder, digamos que são o poder, e que fazem aquilo que eu quero, posso e mando. Jorge, para terminarmos, gostaria só que nos dissessem se lhes parece que, é claro que a opinião das pessoas, a participação das pessoas, a influência das pessoas nestes processos é importante, mas se é importante também para vós terem mais pessoas que nos estejam a ouvir e que se queiram juntar ao vosso grupo, não é? O Jorge não está a ouvir, portanto passo a pergunta ao Adelino. É indiscutível, porque evidentemente que os nossos esforços individuais poderão dar algum resultado, mas a união faz a força, e é verdade que nós somos mais ouvidos quando somos um grupo. Quando somos várias pessoas, fazemos ouvir com uma intensidade muito superior, ou seja... Francisco, não consigo ouvir nada, eu estou mesmo sem internet. Nós ouvimos bem o Jorge, mas... Pois, ele não nos ouve. Ou seja, eu até, se o Francisco entender, eu deixo o nosso contacto. O nosso contacto é um blog que não tem nenhum interesse especial, para além de ser um... Pode dizer agora que o Nelson põe em rodapé. Então eu vou dizer. O blog é do Blogspot, portanto é Folhas Erguidas, tudo pegado. Folhas Erguidas S, termina com 2 S, Folhas Erguidas S.blogspot.com. E poderá ser uma forma das pessoas nos contactarem. Está lá o nosso mail, portanto... É uma forma de estar... Fica assim o contacto que já está a passar exatamente, aqui. Exatamente. Portanto, já está a passar aqui no ecrã, que as pessoas poderão tomar nota. Sendo assim, estamos a 55 minutos praticamente desta nossa agradável conversa. É pena que o motivo é que não seja tão agradável e... termino agradecendo ao Adelino Madeira, agradecendo também ao Jorge Stilwell, que penso que continua sem nos ouvir muito bem, agradecendo a vossa participação, esperando que este vosso projeto, esta vossa intenção, esta vossa necessidade
que vá para a frente e que se consiga resolver pelo menos a bom tempo o problema de algumas dessas árvores, e nós, tejanos, voltaremos com um novo tema, novos convidados, na próxima terça-feira. Obrigado e até lá. Ok, nós também agradecemos a oportunidade de divulgar esta nossa preocupação, que sabemos que é a preocupação de muito mais pessoas que não sabem, que se deparam com este problema e não sabem o que é que vão fazer, que fiquem a saber que não estão sozinhos. Muito obrigado. Sim, com certeza. Obrigado também. Boa noite. Boa noite.